Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal que vai mostrar nesta edição. NPT presta serviços à comunidade no Rio de Janeiro. A ideia inicial foi de realizar uma feira de profissões. Só que quando a gente chegou para verificar com a direção o que realmente queria, a gente viu que a necessidade era muito mais ampla que isso. O que mudou um ano depois das últimas regulamentações da lei antifumo. Eu acho que ajuda, é uma ótima lei, assim, que é bom, porque além do fumo fazer mal para a pessoa, ainda faz mal para quem está no local lá. Ficar sendo obrigado a respirar aquela fumaça tóxica. E mais, o trabalho de um arqueólogo. Hoje a nossa maior demanda de trabalho ela se dá na proteção do patrimônio arqueológico das obras de licenciamento no Brasil. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT-RJ, em parceria com diversas instituições, promoveu uma ação social na periferia do Rio de Janeiro. Foram disponibilizados à comunidade serviços médicos, orientação jurídica e profissional, além de atividades educativas e recreativas. Alunos e familiares do Colégio Estadual Tomás Antônio Gonzaga, que atende estudantes das comunidades Coroa e Mineira, na zona central do Rio de Janeiro, receberam o projeto Corrente do Bem. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com outras entidades, promoveu a ação social. A abertura do evento foi marcada por muita emoção e exercício da cidadania. O projeto Corrente do Bem é voltado para os alunos do ensino médio e do último ano do ensino fundamental e partiu da diretoria da escola, que pediu apoio ao MPT e a outras entidades que colocaram em prática a iniciativa. A ideia inicial foi de realizar uma feira de profissões. Só que quando a gente chegou para verificar com a direção o que realmente queria, a gente viu que a necessidade era muito mais ampla que isso. As pessoas precisam ter acesso a serviços que cotidianamente as comunidades não têm. Então a gente pensou em ampliar com orientação jurídica, a questão da saúde e simplesmente conclamou as entidades a participarem desse projeto juntamente com o Ministério Público do Trabalho, a Matra 1 e o TRT da Primeira Região, e com outros parceiros nossos, que firmamos um protocolo aqui no Estado, para que realmente pudesse ser um dia consagrado a uma realização de serviços múltiplos. Em setembro deste ano, foi assinado um protocolo de intenções para a erradicação do trabalho infantil no Rio de Janeiro e regularização das atividades trabalhistas desenvolvidas por adolescentes. O termo foi firmado com diversas instituições, entre elas Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Defensoria Pública e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A sociedade precisa acordar para o que ela própria pode fazer em prol das pessoas, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa pelos outros. E é muito importante que a gente foque na questão da educação, porque sem educação de qualidade é muito difícil assegurar um futuro para as nossas crianças e adolescentes, né? Quer dizer, a comunidade inteira precisa estar engajada nesse projeto de proteger integralmente as nossas crianças e adolescentes. Nós atendemos adolescentes no sistema socioeducativo que integram uma das piores formas de trabalho infantil, que é a participação no tráfico de drogas. Então, o nosso objetivo é que esse adolescente tenha um direcionamento, uma perspectiva voltada para a educação, para a atividade esportiva, para lazer, para a garantia dos direitos fundamentais e o afastamento das atividades proibidas e principalmente as atividades ilícitas. Serviços médicos e odontológicos, orientação jurídica, emissão de documentos e dia de beleza foram alguns dos serviços oferecidos à comunidade. Esse evento é muito importante, em especial visando as comunidades ao entorno, porque é tão difícil eventos como esse vir, em especial para esse lado de cá. Nós costumamos ver muito isso longe, distante. Agora aqui, em especial, é meio difícil. Então, assim, é um evento de suma importância, tanto para nós, eu me colocando como aluno dessa escola,
como também para os nossos familiares e parentes das comunidades do entorno. Atividades recreativas também fizeram parte desta festa. Aqui, a informação vem por meio da arte. Os olhinhos brilham e os ouvidos estão atentos. O que você aprendeu aqui hoje com o espetáculo? Eu aprendi que mesmo com as nossas dificuldades, que apareceram alguns monstros, a gente tem que pedir ajuda para as pessoas que nós confiamos. O que eu mais gostei foi da parte do cabelo. E aqui agora, a melhor parte que eu gostei foi dessas. O que você está fazendo agora? Estou fazendo tipo uma casinha que tem um imã que gruda, que você pode escrever pode escrever vários negócios. No espaço reservado para o MPT, informações sobre os riscos do trabalho precoce e a importância da aprendizagem na formação dos jovens ganharam destaque. Para a Procuradora do Trabalho, Sueli Bessa, representante no Rio de Janeiro da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, é fundamental que os adolescentes tenham acesso a todos os direitos. Nessa questão aqui dessa ação de hoje, no que tange a atuação do Ministério Público do Trabalho, eu destacaria a questão de tentar assegurar o direito de profissionalização por meio principalmente da aprendizagem. Então, tem instituições aqui que estão com programas autorizados e validados pelo Ministério do Trabalho e Emprego para poder realizar a aprendizagem. Então, nesse momento, o adolescente que está aqui de ensino médio, ele vai ser encaminhado, querendo, para programas de aprendizagem, porque acho que isso vai atender também o propósito do Ministério Público do Trabalho, que é buscar trazer esse adolescente do trabalho informal para o trabalho regular, com acesso a todos os direitos. Aos 16 anos, Mariana Correia tirou a primeira carteira de trabalho no evento. A estudante aprendeu bem a lição. Eu quero trabalhar como jovem aprendiz para ajudar minha família e minha mãe. Bárbara Maia, de 18 anos, aproveitou a oportunidade para se inscrever em programas de estágio e jovem aprendiz. É importante que a gente tenha uma oportunidade, né, para se ingressar em algum curso, algum estágio. É a primeira ação social que está tendo aqui no colégio que eu vejo. Jovem aprendiz, você acha que trabalha um período um pouco menor, que dá para poder estudar também, fazer algum curso também, de carteira assinada também. O diretor-geral da escola destacou a importância do evento. Primeiramente, a inclusão social, né? E aí mostrar para esses indivíduos que o Estado está presente. A escola está aqui não só para oferecer educação, que é um dever nosso, né? Mas a gente também está disposto a oferecer para esses alunos uma gama maior de serviços, né? Serviços esses que deveriam ser oferecidos diariamente. Essa ação de cidadania, eu acho que ela resume bem o que a música popular brasileira já coloca, né, em várias letras, Gonzaguinha e outros grupos, que o brasileiro não quer só comida, pão, água, ele quer lazer, ele quer habitação, ele quer ter acesso ao serviço, enfim, ele quer ter acesso à cidadania, aos direitos de qualquer cidadão. Quais os direitos de empregado e empregador em caso de abandono de emprego? Veja agora como a legislação aborda o tema. Com certeza você já ouviu falar em abandono de emprego. É quando o funcionário, sem dar satisfação ao empregador, deixa o posto de trabalho por um longo período. Mas será que o funcionário que desaparece tem algum direito? Acho que não, porque se a pessoa ela abandona o emprego, quer dizer que ela não está precisando, né? Então, assim, se ela abandonou é porque ela realmente não merece ter aquele emprego. Porque quem quer trabalhar, permanece, né? O que o patrão deve pagar? Todos os encargos que a lei determina, né? Todos os encargos trabalhistas que a lei determina, eu acho que é direito de todo trabalhador, né? Reivindicar por esses direitos. Aí tem que procurar um advogado trabalhista, né? Pessoas que seja habilitado nessa área. Você está certo, Manuel. Fomos atrás de um advogado. Ele explica que o empregado tem o direito de receber verbas rescisórias, mas não as mesmas de quem é demitido, por exemplo. O abandono de emprego é uma das causas de demissão por justa causa previstas na CLT, né? Ela, quando se dá a demissão por justa causa, né, assim como qualquer outra possibilidade de demissão por justa causa, o trabalhador ele só receberia, né, nessas situações o saldo de salário, né,
e alguma férias que houver pendente. Ainda segundo Fernando, quem fica mesmo no prejuízo é o trabalhador. E esse é um dos motivos pelo qual a gente entende que é relevante, né, é muito importante que tanto o trabalhador quanto o empregador, eles tenham ciência dessa situação do abandono de emprego, né? Porque, afinal de contas, incide sobre isso uma série de ônus, né? Tanto para o trabalhador quanto para o empregador, né? O empregado vai deixar de receber a multa, né, dos 40% do FGTS, ele não recebe 13º profissional, ele não recebe férias proporcionais, né? Tem uma série de desvantagens para o empregado, né, caso ele venha a ser demitido por justa causa. Basicamente, o trabalhador com mais de 1 ano de carteira assinada tem direito ao saldo de salário, às férias vencidas, mais 1/3 dela, e férias proporcionais com mais 1/3 também. Quem tem menos de 1 ano de carteira assinada recebe apenas o saldo de salário e as férias proporcionais com mais 1/3. Para ser caracterizado o abandono de emprego, a pessoa deve ter faltado ao trabalho 30 dias seguidos sem justificativa. O empregador precisa comprovar a intenção do trabalhador de deixar o serviço sem ser, por exemplo, por problemas de saúde. Antes de completar os 30 dias, a empresa deve entrar em contato com o funcionário para que ele se manifeste no sentido de voltar ao trabalho. Passados os 30 dias, é preciso entrar em contato novamente e comunicar que, devido à não manifestação para retornar ao emprego, ele será demitido por justa causa. Em se tratando dessa questão da comunicação, né, é necessário uma atenção por parte do empregador, né? Por quê? Isso deve ser feito através de uma correspondência pessoal ao empregado, com AR, né, que você possa demonstrar, né, que ele recebeu o que ele veio receber. Uma prática comum e há muito tempo utilizada pelos empregadores é anunciar o nome dos funcionários que abandonaram o emprego nos jornais. O objetivo é provar que se manifestaram com a intenção que o funcionário voltasse ao trabalho. Só que essa prática pode prejudicar a empresa. E a jurisprudência já tem se manifestado inúmeras vezes no sentido de que, além disso não ter validade para se comprovar o ânimo do empregado de não retornar ao serviço, isso, uma vez provado, ainda pode ser fato gerador de uma indenização por dano moral, tendo em vista que a intimidade do empregado foi exposta indevidamente pela empresa. Depois de comprovado o abandono de emprego e a rescisão de contrato, é preciso comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. O procedimento precisa ser feito até o dia 7 do próximo mês por meio do CAGED. E você vai ver a seguir o que mudou 1 ano após as últimas regulamentações da Lei Antifumo. Em dezembro do ano passado, entrava em vigor as novas regulamentações da Lei Antifumo, que proíbe o consumo em ambientes coletivos fechados em todo o território nacional. Mas será que pouco mais de 1 ano depois, alguma coisa mudou? A resposta você confere agora na reportagem. Uma desordem mental e de comportamento, decorrente da síndrome de abstinência à nicotina. É assim que a Organização Mundial de Saúde define o tabagismo, considerado uma doença que afeta não só quem consome cigarros e similares, mas quem está por perto. O meu filho, ele deu mancha nos pulmões porque ele aspirava a fumaça do cigarro dos outros. Cigarro não presta. As pessoas que fumam, a tendência, inclusive eu tenho meu filho que fuma 4 carteiras de cigarro por dia e o maior desejo que ele deixe também, porque não faz bem não. Para combater esse problema de saúde pública, o Estado tem investido em políticas de combate ao tabaco. Uma delas é a Lei Antifumo. A lei regulamentada pelo governo federal há mais de 1 ano proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e outros derivados do tabaco em locais de uso coletivo, mesmo que o ambiente esteja parcialmente aberto, isolado apenas por divisórias ou toldos. Também é proibido o uso do cigarro em áreas abertas que ficam dentro de condomínios ou do local de trabalho, considerados como uma área comum. Eu acho que ajuda, é uma ótima lei, assim, que é bom, porque além do fumo fazer mal para a pessoa, ainda faz mal para quem está no local lá.
ficar sendo obrigado a respirar aquela fumaça tóxica. Eu acho que é válido, muito válido. Eu tenho um comércio e lá tem minha placa lá, proibido fumar aqui no estabelecimento. Porque eu acho que isso não é para mim, é para qualquer pessoa que está no comércio, comprar qualquer coisa, tem que sentir o cheiro do cigarro e aquela fumaça. O fumo, infelizmente, faz parte da rotina de cerca de 25 milhões de brasileiros. Número considerado alto, mas que caiu 31% nos últimos 9 anos. Mas o país ainda gasta cerca de 21 bilhões de reais anualmente no tratamento de pacientes com doenças relacionadas ao cigarro. O tabagismo é responsável por 13% das mortes no país. São 130 mil óbitos anuais. O fumo ainda é responsável por 25% das mortes por angina e infarto do miocárdio, 90% dos casos de câncer no pulmão, 25% das doenças vasculares, entre elas derrame cerebral, e 30% das mortes decorrentes de outros tipos de câncer. O Ministério Público do Trabalho desenvolve políticas de enfrentamento ao fumo, visando o meio ambiente de trabalho saudável. Uma das ações foi uma campanha de prevenção realizada em 4 de dezembro, data que marca 1 ano das modificações na lei antifumo. A gente começou visitando as escolas, né? Depois a gente foi para aqueles restaurantes mais visitados no horário do almoço, né? E fomos também para a orla, e aí distribuímos panfletos, material sobre os malefícios do cigarro e sobre o direito do trabalhador de trabalhar num ambiente 100% livre da fumaça do tabaco. Além do MPT, participaram o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, a Secretaria de Estado da Saúde, Vigilância Sanitária de Maceió, o PROCON Alagoas e a ONG Aliança de Controle do Tabagismo e Saúde. Estudantes também aprenderam sobre as consequências do fumo. Nas escolas, a gente distribuiu material de conscientização acerca do fumo para crianças de 8 anos de idade até adolescentes de 16, 17 e 18 anos de idade. Como responsáveis pela saúde dos funcionários, empregadores devem ficar atentos às regras. E o mais importante de tudo, em primeiro lugar, é preciso respeitar a lei antifumo pelo respeito à vida do próximo, pelo respeito da vida do empregado, do trabalhador. Eu acho que quem dá valor à vida não deveria nem fumar. O Trabalho Legal abre agora espaço para que o trabalhador possa tirar dúvidas sobre as ações do Ministério Público do Trabalho e direito trabalhista. Você pergunta e o MPT responde. Quanto tempo eu tenho para buscar meus direitos na Justiça? Em regra, o trabalhador tem 2 anos para buscar os seus direitos na Justiça após o término do contrato de trabalho. Nesse período, ele pode buscar os direitos de 5 anos para trás. Ou, se ele ainda estiver na empresa, ainda estiver empregado, não tiver sido dispensado, ele pode reclamar os seus direitos a qualquer tempo no curso do contrato de trabalho para os 5 anos anteriores. É possível o recebimento adicional de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo? Os adicionais de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis. Recentemente, algumas decisões saíram no sentido da possibilidade de cumulação, mas esse ainda não é um entendimento consolidado. O entendimento majoritário no momento é da impossibilidade de cumulação dos 2 adicionais. O que faz uma coordenadoria do Ministério Público do Trabalho? As coordenadorias do Ministério Público do Trabalho, elas trabalham no sentido de articular o trabalho em conjunto dos procuradores em busca de uma maior efetividade dos efeitos do trabalho de cada um dos procuradores. E você vai ver logo após o intervalo o trabalho de um arqueólogo. Em 1 minuto. O quadro Meu Trabalho de hoje aborda a função de um profissional que estuda as sociedades e culturas humanas por meio de objetos fabricados e utilizados no passado. Você vai conhecer agora parte da rotina de um arqueólogo. Hoje viemos ao IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, falar com Danilo, que é arqueólogo há 6 anos e vai mostrar pra gente um pouquinho do universo da arqueologia. Tudo bom, Danilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Danilo, pra gente começar, eu queria que você explicasse o que faz um arqueólogo.
Bom, primeiro, talvez explicar um pouco da matéria da arqueologia, né? Os sítios arqueológicos brasileiros, por um princípio constitucional, eles são regidos como patrimônio da União, e por isso que na administração pública existe uma instituição como é o IPHAN, responsável pela gestão de todo o patrimônio arqueológico brasileiro, e que, a priori, hoje a nossa maior demanda de trabalho ela se dá na proteção do patrimônio arqueológico das obras de licenciamento no Brasil. Qualquer tipo de obra vocês têm que fiscalizar. As de médio e grande porte, em sua grande maioria, que não é pouco no Brasil, você vê inclusive pela volumetria de trabalho que nós temos aqui, de papéis e tudo mais, nós temos sim que fazer gestão desse patrimônio arqueológico. E aí, por exemplo, o IPHAN, os arqueólogos, têm trabalho no Brasil inteiro de uma forma geral? Como é que funciona? Por ser uma questão que existe um arcabouço legal, N diplomas legais, inclusive muito atualizados mesmo. Esse ano nós tivemos uma nova normativa em relação à gestão do patrimônio e à sua salvaguarda. É posto, então, para que todos os empreendimentos que são licenciados no Brasil que haja de forma precedente a pesquisa arqueológica para proteção dos sítios arqueológicos. Para alguém que quer seguir a profissão assim, tem muita opção de curso por aí, muitas faculdades, ou tem que correr atrás? Como é que está hoje em dia essa parte aí da academia, né? Academia da Arqueologia? Hoje você tem uma dispersão relativamente interessante assim, dos cursos de graduação e pós no Brasil. Todas as regiões, as 5 regiões do Brasil você tem, ou seja graduação, seja pós-graduação. Então hoje não existe mais a justificativa de não fazer arqueologia. Agora você fica aqui com essa pilha aqui de documentos, e qual é a outra parte do trabalho? Como é que funciona? Qualquer um pode ir para o campo, né, para os sítios arqueológicos, ou tem que ter algum equipamento de proteção? Como é que funciona? A intervenção ela tem que ser garantida por um profissional habilitado, em que o IPHAN, de forma precedente, tem que autorizar a ida a campo, e de forma mais precedente ainda, tem que o interessado que pleiteia fazer a escavação, ele tem que entrar com um projeto de pesquisa e tudo mais. Mas a questão do campo em si, seja para turismo, seja para trabalho, enfim, você tem locais assim, totalmente ermos no território nacional, em que sim, você precisa de uma proteção muito bem garantida para que você não tenha nenhum problema de saúde. O que a gente pode mostrar para quem está lá em casa? Alguma peça, alguma coisa antiga que vocês deixaram? Tem aqui. Nós mantemos aqui no IPHAN, apesar de que não é uma competência institucional nossa, guardar o material arqueológico, nós sempre concedemos essa atribuição a outra instituição, aos museus e tudo mais. Só que a gente mantém o material amostral aqui para poder exemplificar na prática o que a gente faz, uma vez que, é claro que essa entrevista seria muito mais produtiva se estivéssemos em campo. Só que, como eu falei anteriormente, para você atingir um sítio arqueológico, muitas vezes tem que deslocar dezenas, centenas de quilômetros. Mas basicamente é com isso aqui que a gente trabalha. Grande parte desse material é fruto de doações, uma vez que a prática de colecionismo é crime no Brasil. As pessoas procuram vocês para doar, pessoas que acharam alguma coisa? Sim. O material pré-colonial acaba, quando a gente recebe um machado polido desse aqui, ele vem praticamente descontextualizado. Eu sei mais ou menos a região que ele saiu e tudo mais, só que eu não tenho a fineza e os pormenores dos dados que eu precisaria para poder contextualizar de forma holística esse material arqueológico. De qualquer forma, é patrimônio da União e tem que ser salvaguardado. Foi achado aonde, por exemplo, essas peças? Essas peças, a maioria é da região de Mato Grosso, numa missão que o IPHAN teve lá alguns anos atrás. Aqui nós temos material lítico, né, material em pedra, aqui material cerâmico, ali também na ponta material lítico. Lítico que você fala é o quê? Explica pra gente. Material lítico é material em pedra, então são as primeiras ferramentas humanas, sejam polidas ou talhadas, lascadas. Então, Danilo, eu queria que você explicasse pra gente, essas peças são mais antigas e essas moedas aqui são de que período, como é que chegaram até aqui? Nós temos então o que é um material bem mais recente, né? Que Posso pegar? Pode. Que é a primeira metade aí do século XIX, então nós temos aí o primeiro reinado e algumas outras peças do segundo reinado, e que ele é tido também como patrimônio da União, uma vez que ele entra no rol da numismática, né, que é esse patrimônio em moedas e tudo mais, em notas que nós temos, e que ele entra e deve ser tão bem guardado também quanto o patrimônio anterior, o patrimônio pré-colonial brasileiro. E aí, quanto mais tempo vai passando, mais essas peças vão tendo valor e significado, é isso? Na verdade, assim, esse valor é um valor simbólico, é um valor cultural, certo? Assim,
Na verdade, nós procuramos tirar da sociedade essa concepção de valoração financeira, pecuniária das peças, uma vez que é totalmente proibido a comercialização de peças quando são tidas como patrimônio arqueológico na sociedade brasileira. Então, isso é proibido. O que é que a gente pode mostrar agora aqui agora para o pessoal que está lá em casa, para a gente poder exemplificar para eles? Eu penso que hoje uma das melhores ferramentas que nós vimos trabalhando é essa questão do georreferenciamento dos sítios arqueológicos, em que, apesar de não ser algo tão recente, porque já no passado trabalhava com as cartas, né, temáticas, hoje nós temos uma tecnologia via GPS, estação total, em que nos gabarita e capacita de uma melhor gestão desse patrimônio da União. Dá pra gente ver aqui? Sim, claro. Vamos lá, então. Bom, aqui tem o pessoal do georreferenciamento e tudo mais, que eles trabalham mais com a equipe aí que trabalha com essa questão do SIG, enfim, do georreferenciamento em sua totalidade. Essa base de dados que nós trabalhamos hoje, ela é bem recente, ela começou a ser trabalhada mais esse ano. Então nós fazemos alguns cruzamentos de dados. Você vê aí que nós temos um mapa com a divisa política, né, do Brasil, os municípios, os estados e tudo mais. E essas faixas em amarelo, por exemplo, é algum tipo de empreendimento em que houve a pesquisa arqueológica. Então, de prática, nós bloqueamos essas áreas para saber até que a intenção do futuro é de ter mapeado e diagnosticar todas as áreas que foram pesquisadas no território nacional. Essa é uma ferramenta que, no ponto de vista institucional, ela é fundamental, porque a partir disso você consegue ter um mapeamento dos vazios arqueológicos, das áreas de potencial, começar a trabalhar com mapas preditivos. Então eu creio que isso torna a envergadura informacional do IPHAN cada vez maior, mais aprimorada. Para quem está interessado na profissão, só para ter uma ideia, qual é a pretensão que uma pessoa pode ter, pretensão salarial ali, para quem começa ali? Eu acho que como outras tantas diversas profissões, você tem um nivelamento salarial. Eu creio que hoje, quem acaba de sair das universidades deve estar ganhando na faixa salarial de R$3.500 a R$4.000, mas vai depender também da experiência, de onde trabalha, se ele coordena de fato um campo arqueológico ou se ele é um subcontratado. E a carga horária? Para quem vai começar, para quem já está há um tempo na área, é sempre a mesma? Como é que funciona? Isso vai depender da área de atuação, por exemplo. Na administração pública, a nossa carga horária é de 8 horas semanais, 8 horas diárias e 40 horas semanais. Agora, muitas vezes em campo, você acaba passando algumas horas, enfim. Pela própria logística de campo, às vezes você não consegue adequar completamente uma carga horária de 8 horas por dia, porque tem os grandes deslocamentos e tal, a não ser que você fique acampado perto do sítio arqueológico. Às vezes você trabalha no final de semana, isso é muito comum. Falando nisso, um conselho para quem está pensando em fazer, o que a pessoa ali tem que ter na cabeça, qual um conselho que você daria para uma pessoa que está interessada na área? A arqueologia não é o filme do Indiana Jones, para começar. Isso é um conceito criado, isso aqui midiaticamente é bacana porque acaba expondo a arqueologia de forma candente, mas aquilo lá é tudo ficção, assim, você tem problemas de fato em campo, enfim, como qualquer outra profissão. Só que quem gosta de trabalhar com materialidade, gosta do passado humano, eu só tenho que desejar total segurança de que essa pessoa vai ser feliz e sugiro sim, indico que a pessoa faça graduação, pós-graduação e procure pelas pesquisas arqueológicas, trabalhar diretamente em arqueologia, uma vez que o mercado está em franca expansão. Então é isso, Danilo, muito obrigado pela participação. O quadro Meu Trabalho fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Uma profissão bem interessante, né? E você aí, tem alguma sugestão de reportagem? Então basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Toda a equipe do Trabalho Legal e do MPT deseja a você um Feliz Natal. Até semana que vem.